Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Sim, mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma discutidazinha sobre o quê? A gente vai discutir sobre um pouquinho de if, né? Eu sei que a gente já viu coisa e tal, mas a gente vai ver algumas coisas um pouquinho mais para frentex aí no caso do if, tá? Explicar um pouquinho mais como ele funciona, como, enfim, como que é o mecanismo por detrás. Aproveitando o if, a gente vai explicar o tipo booleano, tá? Que é um tipo aí booleano, que vocês vão ver sobre o que é. E finalmente a gente vai dar uma olhadinha aí nos loops, né? Os famosos laços, né? Que são as estruturas de repetição dentro da linguagem de programação. As estruturas que a gente vai ver é while, do while e for, tudo bem? E aí, sem mais delongas, vamos para o código, né? Bom, vou colocar a colinha aqui desse lado para a gente ficar sempre com ela aqui, enfim, disponível, né? E vamos começar a codificar aqui no nosso projeto. Vamos criar um projeto novo. Então eu venho aqui, Ctrl N, digito C++ aqui na caixa de filtro e novo projeto. Vou colocar o nome desse projeto de if while, né, que é if loop, tudo bem? E vamos criar o projeto, tá? Dentro do projeto aqui, a gente não tem nada ainda, a gente cria um novo código-fonte aqui, vem source, né? Source file. Enfim, vamos lá. Eu ia colocar as teclas aqui, mas nos vídeos anteriores vocês já viram, né? Quais são as teclas para criar arquivos novos, coisa e tal. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, tá? Vamos lá, um novo source file aqui, um novo arquivo, né? Vou chamar ele de principal, podia ser qualquer nome, tá? Vou colocar batata. Vai ouvir falando de batata? Então vamos colocar batata.cpp, tá? Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a função principal, por onde o nosso programa inicia. Para fazer essa demonstração que eu quero mostrar para vocês, a gente vai precisar da biblioteca IOStream, que é para exibir mensagens na linha de comando. Então eu dou um include aqui, IOStream, beleza? Legal. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhadinha aqui no if, tá? O que é o if, pessoal? O if é uma estrutura de comparação, né? Então, se alguma coisa, então faça um negócio. Se outra coisa, então faça outro negócio, né? Então, por exemplo, sei lá, fazer um código meio fake aqui, né? Meio falso. Então, se tenho fome, então o que eu vou fazer? Então eu vou comer. Se não, né, é o else, né? Então, sei lá, jogar videogame. Qualquer coisa assim. Tudo bem? É basicamente isso que é desse jeito que funciona. A gente vai ter um teste aqui dentro, né? A gente vai ter uma verificação de alguma coisa, alguma condição, alguma expressão, certo? E se essa expressão for verdadeira, eu executo o que está nessa primeira parte. Se essa expressão não for verdadeira, eu executo o que está nessa parte, tudo bem? É assim que funciona o if, né? Então, if é a mesma coisa que se em inglês, né? Então, se tenho fome, comer. Se não, jogar videogame, tudo bem? Então aqui, desculpa a tosse, mas tudo bem. Então aqui a gente pode ter uma função, a gente pode ter uma variável, a gente pode ter uma expressão, tá? E, enfim, contanto que todas essas categorias de objetos, aí, categorias de, enfim, de programação, retornem um valor verdadeiro ou falso, não tem problema, tá? E aí, falando em verdadeiro ou falso, a gente entra aí no tipo de variável booleana, né? Calma que o if não acabou, tá? Para declarar um tipo de variável booleana, né? O que é uma variável booleana? Uma variável que só assume valores verdadeiros ou falsos, né? Ou falsos, né? Enfim, para criar ela, em vez de colocar int, double ou qualquer outro tipo, você vai colocar bol e o nome da variável, tá? Sei lá, fome. Tudo bem? E aí eu crio uma variável booleana. Essa variável só vai assumir os valores verdadeiro ou falso, tá? Ela não assume qualquer outro valor, beleza? E aí, como é que a gente faz aqui o nosso programinha da fome, né? Vamos colocar aqui, então, if, olha que interessante, fome, então, std, cout, vamos colocar, exibir na linha de comando aqui, comer.
beleza? Se não, aí eu vou copiar essa linha aqui, né? Jogar. Então, olha que interessante. Dentro do if, eu não preciso ter exatamente uma expressão. Eu posso ter simplesmente uma variável, tá? E essa variável booleana, dependendo do valor que ela assumir, eu vou fazer uma coisa ou outra. Para demonstrar, eu vou inicializar essa variável como verdadeira, né? Variáveis booleanas recebem o valor de true, verdadeiro, ou false, falso, tá? E vamos ver o que acontece, tá? Vou botar um pontinho de parada aqui, vamos executar. Opa, primeiro eu preciso salvar aqui e compilar, né? E agora sim, vamos executar aqui no modo passo a passo, tudo bem? Então a gente começa aqui com a variável igual a false, tá? Eu não inicializei ela ainda. Vou executar um passozinho aqui, ela passa a ser verdadeira. E agora eu vou verificar. Se a expressão que tiver aqui dentro der verdadeiro, eu faço isso daqui. Se a expressão que tiver aqui dentro der falso, eu faço isso daqui. Ah, mas o que é uma expressão? Uma expressão pode ser uma variável, pode ser uma função, pode ser qualquer coisa, tá? Contanto que deu o resultado verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. Fome é verdadeira, né? Fome true. Então, comer. Tudo bem? Legal. Agora vamos mudar o valor da variável para false. Vamos compilar de novo. Vamos rodar. E agora vocês percebem que fome está false. Como fome está false, if false, né? Se falso, não entra nessa primeira linha aqui. Então vai entrar aqui no else, né? Na segunda, né? Olha só, é exatamente o que ele fez. Vai aparecer aqui jogar, tá? Então quando fome está igual a false, o if aqui ele avalia false, né? False ele não vai executar essa primeira linha, então ele vai executar aqui a nossa segunda linha, a linha do else, tá? Então se verdadeiro, executa a primeira linha, se falso, executa a segunda linha, a linha do else, tá? Mas não necessariamente você precisa do else, tá? Às vezes você só quer verificar se alguma coisa está acontecendo. Se não estiver acontecendo, você não quer fazer nada. Então a gente pode deixar o if simplesmente assim, ó. Se eu estou com fome, eu como. Se eu não estou com fome, eu não faço nada. A gente pode rodar aqui, né? Olha só, não estou com fome, ele vai pular e simplesmente continuar executando o seu código, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Isso é o if. Só que ainda a gente não terminou com o if, né? O if ele pode avaliar expressões também, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma expressão, a gente vai apagar essa variável aqui e criar uma expressão. Então, se né, 1 é maior do que 10, então a gente vai colocar aqui std cout mundo alternativo. Tudo bem? Então, se 1 é maior do que 10, a gente está no mundo alternativo, né? Porque no nosso mundo aqui, 1 nunca é maior do que 10, né? Aí é isso aí. Se não, a gente vai colocar aqui mundo real, seja lá o que for isso, tá? Vamos entrar em discussões filosóficas aqui, mas, né? Tá aí, tá? Esqueci de colocar o operador de direcionamento de fluxo, mas pronto, tá? E agora a gente compila e executa. Ele vai verificar se 1 é maior do que 10, tá? 1 não é maior do que 10, consequentemente, ele vai colocar aqui mundo real para a gente, tudo bem? E aí talvez você pergunte, mas espera aí, ele pulou, ele já foi direto para cá. Sim, o compilador, quando vê isso daqui, é uma expressão estática, né? Uma expressão que não vai mudar, tá? Não tem nenhuma variável envolvida aqui. Então o compilador já de saída ele otimiza e já sabe que tem que vir para cá sempre. Na verdade, ele até exclui esse if aí, tudo bem? Legal. Vamos dar uma melhoradinha então. Então eu vou pedir o número 1, então vou declarar aqui o primeiro número, colocar um double aqui, número A, que vai ser igual a 0, e vou declarar um número B, que também vai ser igual a 0. E agora eu vou pedir para o usuário esses dois números, né? Então, std cin, né, que a gente vai pegar os dados e direcionar para A, e depois std cin e vamos direcionar para B, tá? E aí sim, né?
eu posso dizer aqui, se A for maior do que B, né? Eu posso escrever aqui, e aí não tem nada a ver com o mundo alternativo, né? A é maior que B. Né? Se não, eu posso dizer que B é maior que A. Então, B é maior do que A. Tudo bem? Vamos salvar aqui, vamos compilar e vamos rodar, tá? Aqui ele fica pedindo os dados que eu estou dando, né? Então, A vai ser 10 e B vai ser 11, tá? Agora vejam aqui que A está igual a 10 e B está igual a 11. Ótimo! A é maior do que B, pessoal? Não, né? A é 10 e B é 11. Então, vai cair aonde? Vai cair aqui ou aqui? Vai cair na segunda linha, vai cair no else, né? Porque A não é maior do que B. Então, a gente executa e vai aparecer aqui, ele vai executar a linha do else e vai aparecer que B é maior do que A. Percebam que agora ele de fato executou o if, né? Porque agora, de fato, eu tenho que fazer uma comparação entre duas posições ali, entre duas variáveis que são mutáveis, né? Então ele precisa fazer necessariamente essa verificação e não é possível otimizar isso nesse aspecto, né? Tudo bem, pessoal? Então agora a gente já tem um programinha rodando bonitinho, tá? E o que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer até uma coisa que nem é tão eficiente, mas só para demonstrar o funcionamento das variáveis booleanas, eu posso fazer isso daqui, ó. Bol, resultado. E aí eu posso fazer isso daqui, ó. Copiar aqui, é igual a maior do que B, tá? E vou colocar o resultado aqui, tá? A variável resultado é uma variável booleana e ela vai receber o resultado dessa operação, né? A maior do que B, se A de fato for maior do que B, isso aqui vai dar true. Se A não for maior do que B, isso aqui vai receber false, tudo bem? E aí, o if vai avaliar o verdadeiro ou falso na variável resultado. E se o resultado for verdadeiro, vai executar a primeira linha. Se não, vai executar a segunda linha aqui, tudo bem? Vamos salvar, vamos compilar e vamos executar e ver no que dá, tudo bem? Tá pedindo aqui as nossas nossos dois valores, né? Vou colocar os mesmos valores, 10 e 11, né? 10 para A, 11 para B. Agora ele vai ficar aqui, né? Vai avaliar o resultado de A maior do que B. Percebam que o resultado está false, né? Porque 10 não é maior do que 11. Vai entrar aqui, vai dizer que B é maior do que A. E aí a gente está bonitinho, a gente está feito aí nesse programa. Vamos executar só mais uma vez para mostrar um resultado diferente aí. Eu vou dizer que A é 50 e B é 10. Né? Resultado, perceba que o resultado agora fica verdadeiro e quando eu avalio o if no resultado, eu vou na primeira linha e aí A é maior do que B, tudo bem? É isso que é assim que funciona, pessoal. A gente tem uma expressão ou uma variável ou uma função, seja lá o que for, e o if vai avaliar se essa expressão é verdadeira ou falso. Se for verdadeira, executa a primeira linha, se não, executa a segunda, tá? Só mais uma coisinha aqui, eu vou pegar, vou criar uma função, olha que interessante, eu vou criar uma função, só para mostrar função para vocês, né? Então eu vou criar uma função que retorna booleano, eu vou chamar essa função de testa, tá? E essa função vai fazer o quê? Essa função vai fazer o que a gente já estava vendo, né? Ela vai pegar dois valores e comparar e retornar esse resultado. Como essa função retorna booleano, eu posso colocar direto aqui o return no resultado da operação. Olha que interessante, eu não preciso criar nenhuma variável a mais, tudo bem? E aí, na hora de verificar, né, na hora do meu if aqui, eu coloco o testa, só a função chama a função, ele vai vir para cá e vai fazer o que tem que fazer, tá? Então, novamente, compilando e rodando, ele parou aqui, tá? Eu vou apertar F5 agora para executar em detalhes, ele entra na minha função, declara A, declara B, pede A, né? Só um momentinho aqui que preciso. Isso, pede A, né? Eu vou escrever A, 50. Pede B, eu vou escrever B, que é, sei lá, 36. E aí ele vai retornar o resultado da avaliação se A é maior do que B, tá? Retornou, voltou aqui. Como A era maior do que B, a função testa retornou verdadeiro.
Já que ela retornou verdadeiro, eu entro na primeira linha e exibo que A é maior do que B. Beleza, pessoal? É assim que variável booleana funciona, é assim que o if funciona. Tudo bem? Legal. Que mais que a gente tem que ver? O if também, pessoal, ele funciona de um jeito um pouco estranho na linguagem C e C++, tá? Por exemplo, eu vou tirar os pontos de paradas daqui, para eles não ficarem mais enchendo o saco da gente. Na verdade, eu vou comentar essa linha toda aqui, essas linhas todas aqui, tá? E agora eu vou fazer uma série de ifs para vocês, que vocês vão ver que ele avalia de forma verdadeira, tá? Então, vamos colocar if, entre aspas, banana. Então, faz o quê? Então, vamos exibir aqui, sei lá, verdadeiro. Tudo bem? Então, se banana, verdadeiro. Perceba que banana não é uma variável, nem é um valor numérico, nem é um valor booleano, não é um true, nem um false, né? É uma sequência de caracteres, tá? Vamos fazer outra verificação aqui. Se outra verificação, se 2, e outra verificação por último aqui, se 0. Tudo bem? Percebam que isso pode ser o resultado de uma função, de uma expressão, coisa e tal, e não necessariamente é um resultado booleano. No entanto, o C e o C++, eles convertem qualquer resultado não booleano dentro do if para alguma coisa correspondente ao booleano, e vocês vão ver o que acontece. Vamos compilar, salvar e executar, tá? Aqui, ó, se banana, entre aspas, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque banana é um valor diferente de falso, tá? Na verdade, pessoal, banana é um valor diferente de zero, tá? Falso e zero em C e C++ é a mesma coisa, tá? Então, qualquer coisa diferente de zero, ele vai avaliar como verdadeiro, olha que interessante, tá? Então, se for banana, se for 1, 2, 20, 40, lá, 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 ele vai avaliar como verdadeiro. Ele só vai avaliar como falso se a gente tiver o valor false, né, em booleano, ou o valor zero. Aí ele avalia como falso e não entra no meu if. Do contrário, ele vai avaliar como verdadeiro todo o resto, tá? Então, tudo que for diferente de zero, ele avalia como verdadeiro, tá? Muito cuidado aí nessa parte na hora de fazer os seus programinhas, ok? Beleza. Essa parte do if aí e das variáveis booleanas, a gente já viu tudo, né? Aí você fala a gente, você não fala nós. Sim, eu falo a gente porque na linguagem coloquial é melhor, né? Ninguém fala, oh, nós vamos comer na lanchonete. A gente fala, a gente vai comer na lanchonete, tá? O que vale da língua aí é expressar a ideia em vez de ficar com preciosismos da língua. Mas é claro que a gente vai ter um pouquinho de concordância às vezes, mas enfim, né? Sem exageros, e vamos nos comunicando de forma correta. Agora eu vou apagar essa desgrama aqui, tá? Vou apagar essa outra aqui. E agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver os loops, né? O que é um loop, né? Um loop é uma estrutura de repetição, tá? É uma estrutura de repetição. Em programação a gente vai usar muito, mas muito, muito, muito mesmo, estruturas de repetição, tá? Por quê? Em vez de você fazer um comando 20 vezes, né? Por exemplo, eu quero exibir Olá Mundo 10 vezes, né? Então eu coloco aqui std cout e digito aqui all não. Olá Mundo, né? Legal, digito Olá Mundo e eu quero isso 10 vezes. Como é que a gente faria sem o uso de loops, né? Sem o uso de uma estrutura de repetição? Eu colocaria isso aqui 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Consegui meu objetivo. Vai rodar, vai exibir Olá Mundo 10 vezes. Legal? Só que isso não é muito prático, né? E nem fica bonito o programa. Assim, não fica fácil de dar manutenção. Imagina que eu precise mudar a mensagem aqui para Olá Mundo Velho Sem Porteira. Não daria, né? Quer dizer, daria, mas daria muito mais trabalho. Então, o jeito mais simples de fazer esse tipo de operação é usando loops, tá? Então, o primeiro loop que a gente vai ver aqui é o while, tudo bem? Vamos ver o while. Como é que a gente faz o while? O while é a mesma coisa que enquanto, né?
Então, usando as ideias do if lá, coisa e tal, a gente vai fazer uma avaliação de uma expressão e enquanto for verdadeira essa expressão, tá? Enquanto for verdadeira essa expressão, a gente vai fazer o comando que está especificado. E como que a gente escreve esse comando while? Vai ser assim, while, né? No caso aqui, eu vou criar uma expressão aqui, eu vou criar duas variáveis, tá? Novamente, double A, double A igual a zero, double B também igual a zero. Depois vou pegar e ler essas duas e mandar aqui para o A, tá? E depois mandar para o B. E aí o que eu vou fazer? Enquanto A for maior do que B, eu vou executar alguma coisa. No caso aqui, o Olá Mundo, tá? Dupliquei aqui várias vezes, mas isso não precisava. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Enquanto a condição que tiver aqui dentro, a mesma lógica do if, tá? Enquanto a condição que estiver aqui dentro for verdadeira, eu executo o que está aqui nesse bloco de código. Ah, mas o que é um bloco de código? Novamente, um bloco de código é tudo que fica entre duas chaves, tá? Ah, então no if eu crio o bloco de código? Cria. Então na função aqui eu tenho um bloco de código? Tenho um bloco de código, tudo bem? Tudo que está entre duas chaves a gente chama de bloco de código, tudo bem? Então o que vai acontecer? Enquanto A for maior do que B, vai exibir Olá Mundo, tá? Então vamos executar isso daqui, vai dar um probleminha, não é bem um probleminha, mas não é uma programação boa, né? Nesse caso, mas eu quero mostrar para vocês de qualquer forma, tá? Ele vai pedir o valor de A, vou colocar 50, ele vai pedir o valor de B, vou colocar 2, e vai ficar exibindo Olá Mundo para sempre. Por quê? Porque dentro desse loop eu não mudo o valor de A, tudo bem? Então o que eu posso fazer? Eu posso novamente, dentro do loop, pedir o valor de A e o valor de B, tá? Eu vou subir um pouquinho aqui, vamos compilar, vamos executar. Aí ele pede primeiramente aqui o valor de A, né? Eu digito 50. Ele vai pedir agora o valor de B, eu digito 5. Ele exibe o Olá Mundo e pede novamente o valor de A. Então eu vou digitar 8 e vou digitar 2. Ele exibe Olá Mundo porque 8 é maior do que 2 e pede novamente o valor de A. Agora eu vou digitar 1 e 10. E aí ele para, ele sai do loop e meu programa termina, tá? Porque 1 não é maior do que B, 1 não é maior do que 10, portanto, ele sai do loop e o meu programa termina, tá? Outra forma de fazer poderia ser essa daqui, ó. A igual a menos 1. O que ele vai fazer? A cada loop, a cada voltinha aqui, a cada repetição que ele fizer, ele vai tirar 1 do valor de A, tá? Eu poderia escrever de um jeito mais elegante, assim, simplesmente assim, quer dizer a mesma coisa, tá? A menos menos. E aí, se você executar, ele vai compilar, vai executar, aquela coisa toda, vai pedir o valor de A, vou colocar um valor um pouquinho maior, 1000, e vou colocar o valor de B, 50. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que o Olá Mundo seja exibido 50 vezes, né? Por quê? Porque ele vai pegar 100, depois 99, 98, 97, 96, 95, até chegar em 50, tudo bem? Legal. E é aí sim que funciona o nosso loop while, com a mesma lógica do if, né? Aqui dentro tem que ter uma expressão que fica verdadeira ou falsa, de acordo com alguma condição, e é assim que funciona, tá? Legal. E agora? A gente vai fazer o do while, né? O que é o do while, né? O while, ele pergunta para depois fazer, né? O do while, ele faz para depois perguntar, né? Então aqui, ó, do while, é assim que a gente escreve, tá? É meio estranho mesmo, né? E aí a mesma condição, tá? Qual a diferença do while para o do while? Eu vou colocar até o mesmo código aqui dentro, tá? Qual a diferença do while para o do while? O while ele vai verificar se a condição é verdadeira antes de fazer o comando pela primeira vez, tá? Então eu verifico se aquela condição é verdadeira e somente se ela for verdadeira eu executo o comando, tá? Faço o que eu tenho que fazer e aí na segunda volta, aí no segundo loop, na segunda repetição, eu verifico novamente. Já o do while,
ele vai executar primeiro para depois perguntar. Tudo bem? Então ele executa primeiro, ele vai fazer uma execução do código que tiver aqui dentro do bloco e depois vai perguntar se aquela condição está verdadeira ou falsa, tá? É muito raro a gente usar o do while, mas às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa inicializar alguma coisa, fazer setar algumas variáveis, né? Alguns cálculos, coisa e tal, para depois fazer uma verificação se eu devo continuar fazendo aquilo novamente ou não, né? Por exemplo, quando eu entro no carro, eu preciso ligar o carro e começar a dirigir, né? Então, enquanto o carro está ligado, dirija. Só que antes eu preciso ligar o carro, né? Então eu ligo o carro e dirijo. Aí depois eu verifico se o carro está ligado e continuo dirigindo. Verifico se o carro está ligado e continuo dirigindo. Verifico se o carro está ligado e continuo dirigindo. Tudo bem? Esse é o nosso querido do while, tá? Vamos lá. Se vocês quiserem executar, eu posso executar aqui, né? Vou botar. Não, nem precisa, né? Vou botar Olá Mundo DW, né? Que é o do while. E aí vai fazer o negocinho aqui, vai pedir o valor de A, vou colocar 10, vou colocar 5 aqui, vai exibir várias vezes aqui Olá Mundo. Ah, mas exibiu o Olá Mundo DW uma vez, não deveria exibir 5, assim como fez o Olá Mundo? Não, pessoal. Por quê? Porque eu já tirei o valor de A aqui, olha que interessante, tá? Como eu estou usando a mesma variável para os dois, então A já estava tirado, né? Então ele só executou uma vez. Por quê? Porque ele executa primeiro e depois ele verifica. Nesse caso, A já não era maior do que B, né? Porque aqui eu já garanti que A deixou de ser maior do que B, tá? Só que de qualquer forma ele executou, tá? Então muito cuidado quando você for usar um do while, tá? Então novamente aí para a gente ter uma experiência igual ao de cima, né, ou parecida, a gente vai perguntar novamente os valores de A e de B, tá? Ou simplesmente de A, né, porque B já está setado, B não muda nesse caso, né? Então eu vou executar, vou digitar o valor de A, 10, digitar o valor de B, 5, vai executar 5 vezes aí, e agora vou digitar novamente o valor de A, que vai ser 20. E aí eu vou executar 15 vezes o Olá Mundo DW, tudo bem? Que aí sim ele está entrando aqui fazendo tudo que a gente está pedindo. Joia? Beleza. Já vimos o while, já vimos o do while, e agora um dos que a gente mais usa, tá? Que é o for. O for é um loop que a gente usa quando a gente precisa contar valores, quando a gente precisa gerar valores sequenciais, tá? A estrutura dele é essa daqui. Eu vou escrever e depois eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Beleza. Como é que funciona o for? O for, primeiramente, ele vai criar uma variável dentro dele. Não necessariamente precisa criar uma variável dentro dele, mas vamos começar assim, tá? Para cada, ou simplesmente para, né? Ele vai criar uma variável dentro dele, tá? No caso aqui eu criei a variável i, é um clássico a variável i para o nosso for, tá? Mas podia ser batata, podia ser qualquer coisa, tá? Eu inicializo essa variável com um valor inicial, pode ser 0, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser menos 10, pode ser o que eu quiser, tá? Dependendo do tipo da minha variável, logicamente. Determina uma condição para eu continuar o meu loop, para eu continuar o meu laço, a minha repetição. Então aqui eu só vou continuar repetindo o comando que tiver aqui dentro enquanto i for menor do que 100. E determino um incremento para minha variável, tá? No caso aqui eu estou somando 1 a i, mas eu poderia, por exemplo, somar 2, né? Ficaria assim, né? Aí eu estou somando 2 a i. Eu poderia multiplicar por 2, né? E assim por diante. Ou eu posso colocar do jeito mais extenso, coisa e tal, né? Mas não precisa, né? Porque do outro jeito faz a mesma coisa e é mais curtinho para a gente escrever aí e não prejudica o entendimento, tudo bem? Legal. Então o que esse loop vai fazer? Ele vai executar o comando que está aqui dentro enquanto o i for menor do que 100, tá? Então como é que funciona? Na primeira vez que ele executa o comando que está aqui dentro, ele não muda o valor de i. Então na primeira vez que ele executa o valor que está aqui dentro, o i
vai continuar igual a 0. Terminou, ele vem para cá, soma 1 ao i, ou soma o quanto você escreveu aqui para somar. Verifica se i continua sendo menor do que 100. Se i continuar sendo menor do que 100, executa o que tiver aqui dentro. Termina, volta para cá, soma 1 no i, verifica se é menor do que 100, executa. Termina, volta para cá, soma 1 no i, verifica se é menor do que 100 e executa, tudo bem? A gente usa muito esse loop para percorrer arrays, né? Ou listas, né? Vou até criar uma lista para a gente aqui. Vamos criar uma listinha do tipo inteira mesmo, tá? Lista de valores, tá? Essa lista de valores vai ser um ponteiro, né? Quem não sabe o que é um ponteiro vê a aula anterior. E vai ter, sei lá, vai ter uns 100 valores dentro dela, convenientemente, né? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir os valores para essa minha lista, né? Então, eu vou pegar aqui, vou dizer que a posição i aqui vai ser igual a, sei lá, a 2,5 vezes i, por exemplo, tá? Aí se i for igual a 0, vai ficar 0. Se i for igual a 1, vai ser 2,5. Se i for igual a 2, vai ficar 5. Se i for igual a 3, vai ficar 7,5. E assim por diante, tá? E aí eu vou usar outro loop for. Para quê? Para exibir os valores que estão na minha lista, né? Então eu vou pegar aqui std, cout, né? O nosso clássico aí, que é nosso amigão que a gente já conhece aí, né? O cout. E o nosso amigão aqui endl, tá? Então eu tenho dois loops, um para preencher o meu array, tá? E outro para exibir os valores dele. Então vamos lá, colocar um ponto de parada aqui, compilar, executar, e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Ele está pedindo o valor de A e de B aqui, né? Vamos lá, 10, 20, tá pedindo de novo agora, 10, beleza, fez uma vez aqui, e agora vamos para a parte que interessa, né? Perceba que i começa com 0, tá? Como eu disse aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou executar uma vez, tá? Perceba que i continua igual a 0, tá? A primeira vez que eu executo o loop, eu não mudo o valor de i. E 0 é menor do que 100? De fato, 0 é menor do que 100. Legal, então o que eu vou fazer? Eu vou alterar o primeiro valor da minha lista, né? O primeiro valor, a gente conta a partir do 0, né? Então o primeiro valor vai ser i vezes 2,5. Agora perceba que i ficou igual a 1. 1 é menor do que 100. Continua. E aí ele vai executando até chegar no 100. Tudo bem? Olha só. Tudo bem? Legal. Vou dar um F8 aqui para ele continuar a execução. E agora, i novamente ficou zerado, tá? Percebam, pessoal, que i, qual que é, aonde que o i mora nesse caso? O valor desse i mora dentro desse bloco, tá? Qualquer variável declarada dentro de um bloco só vale dentro daquele bloco, tudo bem? Então, esse i que foi declarado nesse for não é o mesmo i que está declarado nesse outro for. Tá? Um exemplo aí para vocês saberem, mais ou menos, para vocês entenderem, por exemplo, pega o seu nome. Né? A não ser que seu nome seja muito original, provavelmente outras pessoas têm o seu nome. Só que essas pessoas estão em lugares diferentes. O que não quer dizer que essas pessoas, por terem o mesmo nome que você tem, são as mesmas pessoas. A mesma coisa acontece para a variável, tá? A variável, quando é declarada em outro lugar, né, em relação a outra variável, apesar de ter o mesmo nome, elas não são as mesmas variáveis, tá? Então esse i pertence a esse bloco de código, tá? E esse outro i pertence a esse outro bloco de código. Tem o mesmo nome, mas são variáveis diferentes, tudo bem? Por isso aqui que esse i agora está igual a 0, porque esse i é de outro lugar, tá? Quando a gente termina de executar o for, as variáveis que foram criadas dentro dele morrem junto com o for, tudo bem? Então, novamente, a gente vai fazer um for, só que dessa vez a gente vai percorrer os valores, né? Então, perceba aqui que aqui eu coloquei o primeiro valor, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Tudo bem, pessoal? Ah, mas os valores que está dando aqui não foi o que você disse. Ó. Deu 0, 2, e 5 e 7. Cadê o 2,5? Cadê o 7,5?
É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Quando a gente tem uma lista de valores inteiras, não adianta você colocar um número quebrado lá. Ele só vai considerar a parte inteira do valor. Então, muito cuidado, tá? Se você quer, por exemplo, exibir os valores inteiros, se você quer guardar os valores no seu formato, no seu formato em ponto flutuante, você vai ter que colocar aqui double ou float, né? Então, novamente aqui, eu vou até comentar esse pedacinho aqui, né, para a gente não ficar digitando toda hora, né? Enfim. Opa, tem um errinho aqui. Aonde que tem o errinho? Lista de valores. Int to double. Ah, tá. Eu esqueci de colocar. Aqui tem que colocar double aqui, tem que colocar double aqui, né? Vamos lá. Vai criar, vai executar. Prontinho, tá? Vou colocar aqui e agora vocês vão ver que, de fato, vai exibir os valores que eu prometi para vocês. 0, 2,5, essa coisa toda. Aí, 2,5, 5, 7,5 e assim por diante. Olha que legal. Tudo bem? E é isso, pessoal. De loop, de if, de variável booleana, é isso que eu tinha para mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.